Olá, meu nome é Cátia Santos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se ainda não nos conhecem, o Jogos à Mesa é um canal dedicado a jogos de tabuleiro, com diferentes tipos de conteúdo que eu vos convido a explorar. Hoje trago-vos um clássico dos jogos de tabuleiro modernos, o Carcassonne, que este ano celebra 20 anos. Este jogo é desenhado por Klaus-Jürgen Wrede, editado na versão portuguesa pela Devir. Vamos lá? A caixa que eu vos mostrei traz o jogo base e traz duas mini expansões, o Rio e o Abade. Eu vou começar por explicar o jogo base e, tal como diz no manual, para os primeiros jogos é boa ideia não incluir logo os camponeses, portanto eu vou começar por explicar o jogo sem incluir os camponeses e depois vamos adicionando complexidade conforme formos avançando na explicação. Começando pela preparação do jogo. O jogo traz estas pecinhas, que eu já retirei esta peça que tem as costas diferentes e retirei também as peças do Rio, portanto aqui só temos as peças do jogo base. Vamos baralhar as peças todas e vamos criar montinhos acessíveis a todos os jogadores. Eu vou fazer preparação para 3 jogadores, vamos usar os azuis, amarelos e vermelhos e temos aqui o nosso montinho acessível a todos os jogadores. As peças têm diferentes desenhos que vamos agora ver. Portanto, podemos ter cidades ou castelos. Algumas peças de castelo vão ter estes brasões, que também têm uma importância depois para a pontuação, que eu já explico. Temos estradas, quer em peças com outras estruturas, quer sozinhas. E temos os claustros. Estas peças vão ser usadas ao longo do jogo, mas para começar o jogo, vamos usar esta peça que tem as costas de uma cor diferente. Cada jogador vai receber os seus meeples. Há 8 meeples de cada cor, mas cada jogador fica com 7 e o que sobra é colocado no marcador de pontos. O jogo começa pelo jogador mais novo e segue o sentido dos ponteiros do relógio. Em cada turno, o jogador vai ter de escolher uma peça dos montinhos e colocá-la na mesa. Algumas regras. A peça tem de ser colocada ortogonal a uma peça que já lá esteja e tem de encostar de forma a que todos os lados que encostem façam sentido com o que já lá está. Ou seja, só posso encostar relvado a relvado, estrada a estrada e castelo a castelo. Vamos ver aqui um exemplo mais composto para fazer mais sentido. Se o jogador tirar esta peça, eu vou ter de colocá-la de forma a que todas as características desta peça encostem a algo que faça sentido no tabuleiro. Por exemplo, posso escolher encostar o relvado com o relvado, é uma colocação perfeitamente válida. Posso escolher colocar aqui, por exemplo, em que tenho a estrada a ligar, ou posso colocar aqui. Não posso colocar, por exemplo, assim, porque aqui tenho a estrada ligada ao castelo e isto não faz sentido. Também não posso colocar na diagonal sem estar encostada a outras peças. Depois de colocar a peça, o jogador pode escolher colocar ou não um dos seus seguidores naquela peça, obrigatoriamente na peça que acabou de colocar. E pode, neste caso, a peça que eu joguei tem uma estrada e um castelo. Portanto, posso escolher colocar o meu seguidor na estrada ou no castelo. Se eu colocar o meu seguidor na estrada, ele transforma-se num ladrão e quando a estrada estiver fechada, eu vou recolher o meu seguidor de volta e vou marcar um ponto por cada peça que aquela estrada ocupa. Se puser no castelo, ele passa a ser um cavaleiro e vou ganhar 2 pontos por cada peça, mais 2 pontos por cada brasão que aquele castelo tiver. Se, em vez de colocar numa estrada ou num castelo, colocar num claustro, que são estas pecinhas, o seguidor chama-se um monge e eu recolho o meu monge quando tiver todas as peças à volta do meu claustro colocadas. Neste caso, tinha de ter as 9 peças colocadas e quando eu recolhesse ia marcar 9 pontos. Portanto, recapitulando, no seu turno, o jogador vai colocar uma peça, vai escolher colocar ou não um seguidor e marcar pontos se houver pontos para marcar. Eu não posso colocar um seguidor numa estrutura que já tenha seguidores. Por exemplo, se eu colocasse esta peça, não posso decidir colocar um ladrão naquela estrada, porque esta estrada já é controlada pelo jogador vermelho. Mas, se eu colocasse esta peça, eu posso colocar um cavaleiro neste castelo. E posso, nas jogadas seguintes, fazer com que este castelo se una ao castelo do jogador amarelo. Quando isto acontece, quando o castelo terminar, os pontos são atribuídos ao jogador que tiver mais seguidores da sua cor nessa estrutura. Isto é verdade para castelos ou para estradas. Se os dois tiverem o mesmo número de seguidores naquela estrutura, então os dois recebem os pontos associados. O jogo termina quando for colocada a última peça. Para ser mais rápido, eu deixei o jogo mais composto, vamos assumir que o tabuleiro estava assim e que não havia mais peças para colocar. O que acontece agora? Todos os jogadores vão contabilizar os pontos associados às estruturas inacabadas. Neste caso,
os claustros contam 1 ponto por cada peça colocada, as estradas contam também 1 ponto por cada peça colocada, os castelos, em vez de contarem 2 pontos e 2 pontos por cada brasão, como é quando estão concluídos, contam apenas 1 ponto por cada peça e 1 ponto por cada brasão. Portanto, há um incentivo a termos os castelos concluídos antes do fim do jogo. Se este fosse o estado do tabuleiro no final do jogo, tínhamos aqui para este peão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos para esta estrada. Para este monge, por exemplo, temos aqui 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltava aqui uma peça para concluir. Estes dois, cada um deles tem 1 ponto. Este tem 2 pontos, um pelo castelo e um pelo brasão. E agora, estes têm um peão azul e um amarelo neste castelo, portanto, estão empatados. Os dois vão receber o mesmo número de pontos, que neste caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Isto é o jogo base. Com isto já conseguem jogar o Carcassonne sem nenhuma dificuldade. Se eu agora quiser jogar com os camponeses, jogo o jogo exatamente da mesma maneira, mas na minha vez, quando jogo uma peça, posso escolher, por exemplo, aqui podia pôr o meu meeple como ladrão, na estrada, ou posso escolher deitá-lo na relva, na peça que eu coloquei, e ele fica como camponês, deitadinho nesta peça até ao final do jogo, e só é contabilizado no final do jogo. Portanto, a desvantagem dos camponeses é que são jogados naquela posição e não são mais reavidos até ao final do jogo. Qual é que é a vantagem? É que podem dar muitos pontos. Pode ser uma jogada que dá muitos pontos no final do jogo. Como é que eles são contabilizados? Temos de ver qual é que é o campo associado a cada camponês. Portanto, neste caso, este campo é limitado por esta estrada, até aqui, por este castelo, por esta estrada e vai até ali. Portanto, este é um campo bastante grande. Se, por exemplo, eu tivesse posto um camponês nesta peça, tinha azar, porque este campo é só esta peça. Se ele tivesse deitado nesta peça no final do jogo, eu ia contar 3 pontos por cada cidade concluída que está a tocar no meu campo. Portanto, neste caso ia ter 1, 2, 3 cidades concluídas neste campo e que me dava mais 9 pontos. As cidades não concluídas não contam pontos nenhuns. Por exemplo, esta não conta e esta também não. Portanto, os camponeses são um bocadinho uma jogada arriscada, porque podem dar muitos pontos no final do jogo ou podem não dar nada. Se agora quisermos incluir os abades, cada jogador vai receber uma pecinha nova, diferente dos meeples anteriores, que representa o seu abade. Os abades podem ser colocados nos claustros e funcionam da mesma maneira que os meeples, mas também podem ser colocados nos jardins, que são estas pecinhas, que são estes desenhos em algumas peças. Portanto, aparecem como ilustrações. No jogo base não contam para nada, quando jogamos com o abade contam como uma peça equivalente a um claustro. Portanto, se eu no meu turno colocasse esta peça, por exemplo aqui, eu podia escolher colocar o meu abade naquele jardim. Qual é que é a grande vantagem dos abades? É que, ao contrário dos outros meeples, em que eu só os reavejo quando termino a estrutura em que eles estão colocados, se eu no meu turno tiver um abade colocado e decidir não colocar nenhum meeple na peça nova que eu coloquei, eu posso decidir reaver o meu abade. Portanto, imaginem que eu vou colocar uma peça nova, por exemplo aqui, e que decido, quando jogo esta peça, não vou colocar nenhum seguidor nesta peça. Eu posso ir buscar o meu abade e vou contabilizar os pontos que estão associados naquele momento. Neste caso tem 1, 2, 3 dos 9 possíveis que ele poderia ter registado. Mas volto a ficar com o abade na minha mão. Isto é uma grande vantagem quando temos poucos meeples na mão. Portanto, temos sempre uma maneira de ir buscar pelo menos um peão para ficar na nossa mão e jogar com ele numa jogada futura. Por último, temos a expansão do rio. Neste caso, não vamos usar aquela peça inicial que eu vos tinha mostrado inicialmente. Esta vai ser devolvida à caixa. Vamos sim usar as 12 peças do rio iniciais, que têm de ser baralhadas. A única restrição é que temos de ter a nascente como primeira peça e a foz como última. Tudo o resto aparece no meio e tem de ser colocado no início do jogo. As peças do rio têm o mesmo tipo de estruturas que já vimos há pouco. Portanto, temos cidades, temos estradas, temos claustros. Funcionam exatamente da mesma maneira que vimos até agora. Quando estou a colocar peças do rio, tenho que garantir que o rio liga ao rio. Portanto, não posso, por exemplo, colocar assim. Portanto, temos de garantir que o rio liga ao rio. E tenho que garantir que não posso curvar 2 vezes para o mesmo lado. Portanto, tenho que garantir que se tiver uma curva, a próxima peça, se também tiver uma curva, tem de ser colocada na outra direção, para garantir que o rio não curva sobre ele próprio. Portanto, neste caso, eu teria esta como primeira peça, esta para garantir que é a última das peças do rio. Vamos baralhar
as nossas pecinhas do rio. Vamos colocar esta em baixo. Portanto, jogando com a expansão do rio, eu vou ter um montinho inicial. Tenho aquela peça que é nascente, que tem de ser a peça inicial. Os jogadores são obrigados a tirar peças deste monte até ele terminar. Quando ele terminar, seguem para as peças normais e o jogo procede exatamente da mesma forma como tínhamos visto até agora. Vamos ver aqui um exemplo do que é que seriam as peças colocadas por cada um dos jogadores em sucessão, para ver o que é que eu tenho de fazer quando estou a colocar estas peças. Portanto, o primeiro jogador ia colocar esta peça e podia escolher colocar um seguidor no castelo ou na estrada. O segundo jogador colocava esta peça. Terceiro, portanto, e sentidos ponteiros do relógio, tal como vimos há pouco. E neste caso, reparem, tenho uma curva para este lado, portanto não posso escolher colocar a minha peça assim. Tenho que conseguir dar continuidade ao rio e curvar em direção oposta. O mesmo é verdade agora. E cada uma destas peças que tenham estruturas que nós já conhecemos podem ser usadas para colocar seguidores, tal como anteriormente vimos. E agora que terminamos a colocação das peças do rio, o próximo jogador já poderia escolher dos montes de peças originais. O jogo processa-se exatamente da mesma forma, tem só um início diferente e acaba por ter um visual um bocadinho diferente e um aspecto diferente na mesa. E é isto. Espero que tenham gostado de aprender a jogar o Carcassonne. Se tiverem dúvidas, comentários, feedback, deixem por favor nos comentários deste vídeo, eu tento responder assim que possível. Se gostaram deste vídeo, se gostam deste tipo de conteúdos, deixem o vosso like, subscrevam o nosso canal, eu agradeço. De resto, despeço-me, até à próxima e divirtam-se à mesa.